Paz do Senhor a todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos aí com mais um vídeo, uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Já quero agradecer a você que tem assistido às aulas da classe juvenis, da classe de jovens e da classe de adolescentes. Meia-noite alguma coisa, hoje de quinta para sexta-feira, e só pudemos gravar essa semana, só hoje. E com certeza Deus vai nos abençoar daquilo que tem que ser falado, daquilo que tem que ser ensinado. A lição juvenis, ela vai falar, é a lição número 6, e fala sobre salvação, é o tema da lição. Já lembrando que na descrição do vídeo vão estar as aulas de jovens, vão estar as aulas de adolescentes e também com o evangelista Márcio Mainardes, a aula de adultos. Assista conosco aí, curta o vídeo, divulgue, nos ajude no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Lição número 6, salvação. Arranjar comigo, por favor? Aqui não tem edição, né? A gente fala antes, mas o Matheus esqueceu. O Matheus Felipe, que hoje está gravando para mim. Salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. O texto aqui, pela graça sois salvos. Então nós já vemos a salvação é algo gratuito. A salvação é um favor imerecido que nós temos, que é a graça, favor merecido, é gratuito. Sintetizando a lição, fala aqui, caro aluno, a salvação não é uma obra engenhosa nascida no coração do homem. Ela é um projeto de amor idealizado por Deus Pai, executado por Jesus Cristo, Filho, e aplicado diariamente em nossos corações pelo eficiente Espírito Santo. Éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos pecados, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos amou de uma maneira tão grande que se entregou por nós. Salvação é o amor de Deus em ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a morte de Jesus, o sacrifício que fez é para nos alcançar. A introdução, estudar a respeito da doutrina da salvação é algo importante e necessário, pois nos mostra a seriedade do pecado e o amor santo e justo de Deus. A cruz é a única base sobre a qual Deus pode perdoar nossos pecados. O homem, ao pecar contra Deus, assinou sua certidão de óbito eterna. Então o pecado separou o homem de Deus. Culpado, alienado, incapaz de se salvar, o homem não teria nenhuma possibilidade de resgatar a comunhão perdida no Éden, a menos que o próprio Deus viesse ao seu encontro em amor para reconciliá-lo consigo. Então não havia possibilidade nenhuma do homem conseguir por si só alcançar a salvação. Não teria jeito. E a única forma foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, alguém que não tinha pecado, não tinha mancha nenhuma, nunca pecou, e era aquele que é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Efésios 2, versículos 5 a 10, é a leitura bíblica em classe. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é o texto da leitura bíblica em classe. Tópico de número 1, ele diz assim: a necessidade da salvação. Algumas pessoas tentam, de alguma forma, minimizar a realidade e a gravidade do pecado, bem como pôr em dúvida a seriedade e a autenticidade do amor de Deus pelo ser humano. Estas pessoas alegam que se Deus de fato é amor, nem todo poder e tem todo poder, porque ele não perdoa a humanidade sem nenhuma exigência. Então é algo que o comentarista ele faz o comentário aqui. Infelizmente, tais pessoas desconsideraram ou não compreenderam o caráter santo e justo de Deus. O fato do Pai ser amor, como bem afirma o evangelista João, não inviabiliza o exercício pleno de sua justiça, nem tampouco apaga as exigências da santidade. Ao contrário, os atributos de Deus são perfeitos, não sofrem variações ou alterações com o tempo, agem harmoniosamente com o seu caráter imutável. Então, caráter imutável é que não vai mudar. Deus é santo e nos ama também, mas ele não tem como, por ele ser santo, não tem como não exigir das pessoas uma santidade para alcançar a salvação. Pois ele é santo e pelo fato de não ter variações, os atributos de Deus eles são perfeitos, então não há como mudar o que Deus fala, o que Deus faz, não há como mudar. E os atributos dele, né, Matheus? Os atributos dele são desse jeito, não mudam. Considerando que todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus, é correto afirmarmos que a salvação se torna necessária porque de outra maneira o homem jamais poderia se livrar da ira santa e justa de Deus. Então nós vemos em Efésios capítulo 5 e versículo 6, nós observamos isso. Efésios capítulo 5, versículo de número 6, nós observamos tudo isso. Eu vou até ler o que diz o texto aqui. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus ele é santo, Deus ele é justo e não há mudança. Não teria como ele deixar alguém fazer algo, pecar. Não. A santidade de Deus, a salvação ela é gratuita, mas a santidade de Deus ela faz com que quem tem pecado se afaste de Deus. Não há como ter uma comunhão com o Senhor estando em pecado, uma comunhão com o Senhor estando praticando as coisas erradas. Não há como, não tem jeito. E aqui diz mais: razão pela qual aqueles que rejeitam a Cristo, o único meio de perdão que Deus oferece, recebem a justa condenação eterna pelos seus pecados. João 3,18. E nós vemos, dentro daqui do plano da necessidade de salvação, o homem ele precisa se chegar a Deus. Ele precisa aceitar a Jesus como Salvador. A única forma, o único jeito é aceitando Jesus como Salvador para conseguir alcançar a salvação. Ninguém fazendo uma boa obra, fazendo uma boa ação, doando alguma coisa, vai conseguir salvação por esse fato. Mas precisa e há necessidade pelo fato que o homem, ele moralmente é caído, ele é carne e ele precisa de uma salvação.
Há essa necessidade. A única forma de se chegar a Deus. Aí nós vemos o tópico de número 2, a obra de Cristo na cruz. A cruz não foi um acidente de percurso, ou seja, Deus é soberano. Não houve por acaso de crucificar e acabar com as esperanças, porque fazia parte do plano de Deus, fazia parte do plano já da salvação para a humanidade que encontrava-se caída. Era o plano já de salvação. Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8, já demonstrando que Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque já era plano, já era o plano de salvação para o homem. Deus não foi nada por acaso. Adão e Eva caiu e Deus entrou em desespero e não esperava por essa. Não, Deus esperava, já fazia parte. E aqui diz, Deus em sua presciência viu a escolha errada do homem e preparou o plano para a redenção da humanidade, para alcançar o homem. Todo o plano, o projeto. Segundo as Escrituras, Cristo veio para morrer. Sua morte foi profetizada no Éden, Gênesis 3:15, que fala do nascimento, da semente da mulher. Eu sempre falo desse texto, e aqui ele novamente fala a respeito. Já foi profetizado já o que ocorreria. Também foi anunciado pelos profetas Isaías e Zacarias, Isaías 53, que fala da crucificação de Jesus, a morte dele. Depois ele cita aqui que Jesus confirmou sua missão, o próprio Jesus. Paulo, Pedro e João também confirmaram. Jesus não veio na terra passear, mas ele veio para morrer em nosso lugar. Então ele não veio a um passeio, ele veio para morrer em nosso lugar. A obra de Cristo na cruz perfeita. Por isso alcançou o homem, por isso alcançou a todos. E aqui diz em Lucas 19:10, buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar o que? A humanidade. Estava perdida e Jesus veio buscar, resgatar. E aqui fala que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz o escritor dos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22, precisava haver um sacrifício para acontecer a remissão. E aqui diz também, era necessário que o Filho do Homem fosse morto, pois sua morte nos traria vida eterna. Ele morreu, ressuscitou e trouxe para nós a vida eterna. Vemos aqui mais o comentarista dizendo que hoje temos paz com Ele e uns com os outros. O Senhor Jesus Cristo, o justo, nos purifica de todo o pecado. Não é uma parte só do pecado, não é um pouquinho só, não. Ele nos purifica de todo o pecado. De tudo aquilo que fizemos errado, ele nos purifica. E aí fala em Romanos 8, versículo 1, e você sabe bem o texto, que nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Daí fala também que nem símbolo representa melhor cristianismo do que a cruz. A cruz, que era um sinal de maldição, mas que era um sinal também, essa cruz vazia, de que o Mestre ressuscitou e está à destra do Pai. Foi o próprio Jesus que fez questão de ser lembrado por sua morte e instituiu a celebração da Santa Ceia. Façam isso em memória de mim, Lucas 22, versículo 19 a 20. Lembrar, fazer memória. No tópico número 3 diz assim: a salvação em 3 tempos, entendida como a libertação da culpa do pecado e do justo julgamento de Deus, a salvação jamais deverá ser compreendida como uma conquista humana, mas como uma dádiva divina. Então ninguém tem uma conquista humana, mas é um favor imerecido. Presente de Deus para mim e para você.
Um pouco de sono, hein? Meia-noite, alguma coisa aí. Primeiro vídeo ainda. Como também a consumará nos céus, a salvação é um fato, um processo, uma promessa. Envolve passado, presente e futuro. É uma obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos alcançar. E aqui diz assim, na justificação, fomos salvos no passado da punição, do pecado por um Salvador crucificado. E aqui Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23, pois nossos pecados fazem separação nossa. Quando pecamos, nos separa de Deus o pecado. E por isso nós precisamos e fomos reconciliados através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E o comentarista ainda diz assim, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Fé em Jesus, declarados justos pelos méritos de Cristo. E agora nenhuma condenação existe para nós, foi os méritos de Jesus Cristo. Através da santificação estamos sendo salvos do presente e do poder do pecado por um Salvador vivo. Filipenses 2:12, versículo 16. Sendo santificados por um Salvador vivo. O mesmo Deus que nos resgatou do império das trevas nos declarou justos. Olha a salvação de Jesus por nós. Entretanto, seremos salvos no futuro da presença do pecado por um Salvador que virá. 1 Tessalonicenses 4:17. Em breve, no arrebatamento, estaremos livres para todo sempre da presença do pecado. Viveremos eternamente com o Senhor e teremos nosso corpo glorificado. Olha que maravilha aquilo que Deus tem para mim e para você. Salvos para um propósito. E diz aqui, ó, assim como a salvação é dinâmica, a sua vida também deve ser. Devemos entender que todos nós fomos salvos para algum propósito definido por Deus. Aqui ele cita até o comentarista que prega e parafusa. Ele não nos chamou para ser prego e parafuso, ele diz aqui, vivendo uma vida inerte nos bancos da igreja. O Espírito Santo que habita em nós nos chama para frutificar em toda a obra. E aí cita, a redenção não é somente ser salvo do pecado, mas também ser salvo para algo. Retomar a tarefa para a qual fomos originalmente criados. Adorar a Deus, essa é a nossa propósito que Deus tem para a nossa vida. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então nossa presença ela deve influenciar as pessoas, ela deve alcançar as pessoas, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, nos salvou, nos alcançou e nós devemos levar essa palavra a outras pessoas. Para concluir, a salvação é uma dádiva preciosa, presente de grande valor que Deus nos oferece. Nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus, indignos do céu. Mas o Senhor nos alcançou, com um favor imerecido, com a graça dele, alcançou a mim e alcançou você. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, que sono, que Deus abençoe cada dia mais você. Obrigado por assistir a aula, obrigado, Matheus Felipe, por filmar. Deus abençoe, desculpa os barulhos de volta aí, mas faz parte. Paz do Senhor e até.